Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, vai deixar o seu comentário, porque você sabe que eu sempre peço, porque eu sempre leio, porque eu acho que é muito importante, porque eu quero sempre saber o que você está pensando sobre exageros ou razão da minha parte. Independente de qualquer coisa, independente da crítica, concórdia ou discórdia, é sempre uma proposta de reflexão muito importante, ainda mais nessa tarde de domingo, quando nós temos mais tempo para poder refletir sobre se queremos ou não, em função, é verdade, dessa ilação que eu vou lhes propor. Antes disso, eu queria falar do OneFootball, que é o melhor aplicativo à tua disposição na internet. Eu queria que você deixasse o like, que você se inscrevesse no canal e que você atentasse para o comentário afixado lá no topo dos comentários desse vídeo sobre a 1xBet, o melhor site de apostas que você vai encontrar à tua disposição na internet. Por conseguinte, acesse ali com o código promocional do canal Fernando 1x. Meus amigos, eu estou aqui no Praia Clube São Francisco, em Niterói, onde eu vim passar essa tarde de domingo mais tranquila para nós, porque o nosso jogo só é amanhã, às 8 horas da noite, contra o Vasco. Você sabe que o Flamengo tem que vencer o time do Vasco para continuar vivo no Campeonato Brasileiro. Algumas oportunidades de resultados estão acontecendo. Nós vamos falar sobre isso na live das 10h30. Hoje, domingo, tem live raiz, aquela live que você gosta, às 10h30 da noite, que vai certamente enveredar pela madrugada. Mas o tema hoje, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, é muito importante que seja refletido, ou seja, o tema que envolve o nosso futuro, um tema que envolve exatamente uma ampla reforma no nosso estatuto, através do Conselho Deliberativo propensamente. Ontem, meus amigos, houve um churrasco, talvez uma reunião com os principais líderes das correntes que apoiam o Rodolfo Landim, e ele estava presente. Isso aí pode não ser uma novidade para você, não foi uma reunião formal lá na Gávea, mas eu quero julgar aqui que foi quase uma reunião de Conselho Deliberativo. Você vai dizer assim para mim, Gil, isso é especulação sua. Não, a reunião realmente aconteceu. Realmente os principais líderes, articuladores das propostas do Landim, a base de apoio do Landim, realmente estava toda reunida, inclusive com a presença do Landim. Eu não vi ali na foto o BAP, eu não vi ali na foto também o Dunche de Abrantes, o vice-presidente, que é candidato à presidência do Flamengo, vocês sabem, e cobra do Landim o apoio que ele prometeu ofertar a ele, na medida de findado esse segundo mandato do presidente Landim. Eu não vi também, por óbvio, outros representantes da política rubro-negra que aspiram à presidência do Flamengo a partir do ano de 2025. Isso aí é mais óbvio porque era uma reunião informal, churrasco, eles vão dizer que era festa, alguma coisa assim, entre líderes das correntes que apoiam o Rodolfo Landim. Óbvio que a oposição não ia estar lá, salvo, quiçá, uma ou outra aquisição que, na verdade, eles quisessem fazer por algum interesse, mas isso aí é pura ilação. Mas o fato é que eles estavam reunidos ontem lá e alguns rumores, obviamente, acabam sendo reverberados pelos corredores da Gávea, inclusive também nas redes sociais, sobre o que teria acontecido ali. Meu entendimento, meus amigos, por mais que tenha sido uma festa de confraternização com a presença do presidente, nós temos ouvido muito falar sobre a SAF no Flamengo, nós temos ouvido muito falar sobre a tentativa, sobre o desejo do Landim, apesar de que ele não se manifestou publicamente, inclusive, de estender o seu mandato para mais um ano e, quiçá, no meu entendimento é isso,
ter a possibilidade, através da alteração do estatuto, isso só pode ser feito pelo Conselho, de permanecer presidente do Flamengo na medida em que ele volte a se candidatar, na medida em que ele tenha a oportunidade de se candidatar no final do ano que vem para um terceiro mandato, algo que realmente acontece muito em alguns clubes por aí, e por mais que a administração do Landim tivesse sido excepcional, não foi uma administração desastrosa, também sob o ponto de vista desportivo, apesar de muitos erros, não foi uma administração, eu diria, problemática sob o ponto de vista da análise dos processos de gestão, realmente não foi. Eu acho até que deram continuidade, não fossem os erros do futebol, deram continuidade à boa administração do Bandeira, justiça que seja feita, mas por mais que a gestão do Landim fosse realmente irrepreensível, eu quero dizer a vocês que sou contra a reeleição, assim como eu sou contra, de fato, qualquer colaborador de uma empresa que ali permaneça por muitos anos. Eu acho que até por uma questão de individualidade, você deve respirar outros ares, você deve assumir outros desafios. E eu quero dizer a vocês o seguinte, que a oxigenação do poder, no meu entendimento, é muito importante. Por exemplo, na política, eu não sou favorável a reeleições. Eu digo para vocês que é preciso oxigenação. Então, por mais que determinado prefeito, governador ou presidente, por mais que algum membro de uma Câmara Federal, do Senado, tenha feito ali um bom mandato, eu não sou favorável a isso, que ele retorne ali para isso, sinceramente, para poder continuar a exercer, porque a acomodação, ela prejudica bastante a produtividade. Eu não estou querendo tocar no assunto aqui de política, não é essa a minha pretensão, mas eu apenas quero dizer para vocês que eu acho que o mandato de presidente de uma organização precisa mudar, precisa acontecer ali a reforma, precisa acontecer a substituição com novas ideias. Eu acho que aqui, por exemplo, no Praia Clube São Francisco, onde eu estou em Niterói, é preciso que o presidente atual deixe o cargo para vir um outro presidente. São ideias novas, são formas diferentes de você proporcionar, por exemplo, aqui nesse exemplo, ao sócio melhorias. Então, eu sou radicalmente contra a candidatura do Landim no ano que vem, assim como eu também sou radicalmente contra, vocês sabem muito bem, sobre as pretensões que o atual mandatário tem de fazer o Flamengo enveredar por uma SAF. O Flamengo, de fato, não precisa disso. O Flamengo tem capacidade orgânica de geração de receita. O Flamengo é uma potência, o Flamengo já mostrou isso. O Flamengo já se configura exatamente como uma grande potência geradora de receita, geradora de negócios, de patrocínio, geradora de resultados no futebol e, por que não dizer também, em função do trabalho que faz na base, geradora de recursos através da venda da sua nata. Portanto, o Flamengo não precisa de investidores. O Flamengo, nós temos aí os exemplos de algumas empresas, de alguns clubes que viraram empresas no mundo e aqui que não são muito satisfatórios, mas em todos os casos eu acho que havia necessidade real, como o caso do Bahia, como o caso do Vasco, o caso do Botafogo. Realmente havia necessidade de que essas empresas se transformassem e que esses clubes se transformassem em SAF. Não é o caso do Flamengo, seria caótico você, ao invés de protestar no Maracanã contra o teu presidente, o que é da democracia, presidente do Flamengo, você protestar contra o Marcos Braz, contra, obviamente sempre de maneira educada, né, mas mostrando a sua insatisfação, contra o Bruno Espírito. Imagina você ter que protestar contra um americano que não está nem aqui, como é o caso do Vasco. Ou seja, não tem nem contra quem protestar, porque o dono não está aqui e o objetivo é tão somente o lucro. Isso é muito ruim, eu não queria isso. Aí você diz assim, Gil, qual é a correlação que você faz entre aquele churrasco que teve ontem, uma festa, uma confraternização
justamente no momento onde existem ali algumas propostas no Conselho que estão sendo analisadas pelo presidente Alcides para que sejam postas em votação ou não, justamente no momento como esse, proposta ali de, como vocês sabem, de mais um ano de mandato, proposta de apresentar a possibilidade de um outro mandato do Landim, essas conversas da SAF, essas manifestações sobre a SAF, toda essa disputa que está existindo ali no Flamengo em âmbito político, não estou falando do futebol agora, graças a Deus não impactou o futebol, nós nos classificamos contra o Fluminense, mas justamente no momento como esse, de política efervescente dentro do Flamengo, os caras vão se reunir lá e vão falar o quê? Não tem nenhuma dúvida que deva ter sido também, dependendo da confraternização, algo que de fato venha a convergir para os interesses políticos do Landim. Quais sejam eles, vou repetir para vocês, mais um ano de mandato, na pior das hipóteses, mais 3 anos, se ele se candidatar, ele vai se reeleger. Por isso que eu estou te falando, eu não vi o Dunche ali, o Dunche por óbvio é contra, ele quer a presidência do Flamengo, eu também não vi o BAP também é contra isso, por óbvio também não ia ter a presidência, então isso aí significa tão somente que o Landim, para mim, está levando a cabo os seus interesses. Gil, você tem certeza disso? Não, eu ouvi falar algumas coisas, realmente eu ouvi falar, e quando eu ouço falar é porque é muito difícil realmente que não aconteça ou que não esteja acontecendo aquilo que eu ouço falar. Então, eu apenas quero propor para vocês aqui essa reflexão, que não é irresponsável, ela é correta. Me diga aí, meus amigos, o que vocês acharam dessa reunião ontem, se foi uma proposta de articulação para a equipe, para o grupo do Landim levar a cabo as suas pretensões ou não? O que você acha que deve acontecer no Conselho Deliberativo do Flamengo nos próximos meses? O que você acha que o Dunche deve estar pensando? Está sendo acusado, inclusive, de ter um fake. Eu não sei sobre nada disso, mas que fez um fake. Vocês estão sabendo dessa história, né? Que teria feito um fake. Ele não se manifestou ainda sobre... Parece que o Bandeira vai querer de alguma forma quebrar o sigilo dele, quebrar o sigilo daquele tweet que tinha um dono, obviamente, né? E que estão acusando ali o Dunche. O que você acha dessa história toda, meus amigos? O que você acha da SAF? Você acha que realmente ele tem essa pretensão de apresentar essa transformação na configuração jurídica do Flamengo? Eu acho que tem, e eu acho que vai ser muito ruim. Eu acho que ele quer mais um mandato, eu acho que ele não quer largar o osso ali no Flamengo, meus amigos, e ainda que a administração tivesse sido irrepreensível, eu vou aqui apresentar para vocês novamente a minha opinião e a conclusão de tudo isso. Eu acho que a oxigenação do poder faria muito bem ao Flamengo. O Flamengo tem outros companheiros, inclusive até apoiadores dele também, que poderiam exercer esse cargo com muita competência. Poderia, por exemplo, vir o Tostes, né? Estou falando aqui, não estou naturalmente fazendo campanha para ninguém. Poderia vir o Tostes, poderia vir o Cláudio Prakovic, que tem outros companheiros que apoiam ele, que são muito competentes. Posso falar o nome de mais 5 aí. E eu acho que seria muito bom para o Flamengo essa oxigenação, até porque também trocaria ali a vice-presidência de futebol. O Marcos Braz deve estar cansado, já são 2 mandatos consecutivos. Com o Landim reeleito, o Marcos Braz continuaria. Ou seja, é preciso oxigenar. Uma empresa estagnada, uma empresa que tem as suas novas ideias cerceadas pelo pensamento conservador, ela não progride. Então, meus amigos, é o seguinte, está aí a proposta de reflexão, realmente houve essa reunião, não tem nenhuma dúvida que é uma reunião ali de confraternização para levar a cabo ali os entendimentos do Landim, as pretensões do Landim. Eu queria que você se inscrevesse no canal, deixasse o like no vídeo, baixa o OneFootball ali, o link está na descrição, eu vou deixar aqui também, como eu falei,
o link para você acessar um xbet com o código promocional do canal lá no topo dos comentários. E hoje, companheiro, tem live raiz aqui no canal. Hoje tem uma live raiz às 10h30 e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Minha voz não está muito boa ainda, mas vai do jeito que dá, ela está melhorando, vai do jeito que dá. Então, se inscreva aí, deixe o seu like, saudações rubro-negras, bom domingo para você aqui, direto do Praia Clube São Francisco, aqui em Niterói, meu clube, o clube qual eu sou sócio. Então, um grande abraço para você, bom domingo, meu amigo, até 10h30, hein? 10h30 hoje, domingo, live raiz, saudações rubro-negras.